Olha, o ouro e a prata, nossa, tiveram uma valorização impressionante. Mas a pergunta que não quer calar é: e agora? Será que essa alta toda continua em 2026? Bom, vamos dar uma olhada nos fatos para entender o que está acontecendo. Para a gente entender o que está rolando agora, a gente tem que voltar um pouquinho, lá para 2025. E que ano, hein? Foi épico, superou qualquer expectativa e meio que arrumou o terreno para essa valorização toda que a gente está vendo hoje. Para ter uma ideia, a prata chegou a valorizar 200%. 200! Ou seja, o preço mais do que dobrou em um ano só. É o tipo de movimento que, olha, não é todo dia que se vê, não. E o ouro, claro, não ficou para trás. Pelo contrário, com ganhos bem sólidos, chegando a 70%, ele bateu na mesa e reafirmou o lugar dele como um dos ativos mais importantes do mercado. Isso mudou completamente o jogo, redefiniu o que se espera daqui para frente. E o mais impressionante é que a festa não acabou em 2025. Nada disso. O ano de 2026 já começou com tudo, com os preços quebrando recorde atrás de recorde. Novas máximas históricas tanto para o ouro quanto para a prata. E se alguém acha que o movimento está perto do fim? Bom, os grandes bancos de investimento discordam. Citi, Goldman Sachs, todo mundo está projetando novas altas. O Citi, por exemplo, está falando em ouro a $5.000 e prata a 100. Ou seja, na visão deles, ainda tem muito chão pela frente, muito espaço para subir. Ok, os preços estão nas alturas, as previsões são otimistas, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: por quê? O que está acontecendo? Vamos começar entendendo as forças que estão empurrando o ouro para cima. Basicamente, a gente pode resumir em duas grandes forças empurrando o ouro. De um lado, tem a busca por segurança. Sabe, um porto seguro num mundo que está cada vez mais instável. E do outro lado, tem todo um cenário monetário global que está jogando a favor. E quando a gente junta tudo isso, olha, o que se forma é o que muito analista por aí chama de tempestade perfeita para o ouro. Pensa comigo, a dívida americana explodindo, o dólar mais fraco. Isso faz a confiança nas moedas normais cair. Ao mesmo tempo, os bancos centrais do mundo todo estão comprando ouro sem parar e todo mundo querendo se proteger. É o cenário ideal para ele. E aqui para o investidor no Brasil ainda tem um tempero a mais nessa história. Como o ouro é cotado em dólar, se o nosso real enfraquece, o ganho pode ser duplo, né? Ganha-se com a valorização do metal em si e também com a alta do dólar frente ao real. É uma combinação bem poderosa. Beleza, já falamos do ouro. Agora, vamos virar a chave para a prata. A história aqui é um pouco diferente e, olha, talvez seja até mais explosiva. O grande motor por trás da prata é a demanda da indústria. É que, ao contrário do ouro, que é muito visto como reserva de valor, a prata, bem, o preço dela está sendo turbinado por uma coisa que o mercado apelidou de demanda industrial insana. E o ponto aqui é que não estamos falando de especulação, não. A prata é um componente crucial, essencial mesmo, para fabricar painel solar, carro elétrico, chip de inteligência artificial, ou seja, justamente os setores que mais crescem no mundo hoje. A base da nova economia precisa de prata. E aí vem o ponto-chave. Essa demanda gigantesca está criando o que a gente chama de déficit crônico. O que isso significa? Simples. O mundo está usando mais prata do que as mineradoras conseguem tirar da terra. E aí é a lei mais básica da economia, né? Se tem mais gente querendo comprar do que produto disponível, o preço tende a subir. Certo, o cenário parece bem interessante tanto para o ouro quanto para a prata. Mas na prática, como é que se investe nisso aqui no Brasil? Quais são os caminhos? Olha, na nossa bolsa, na B3, os dois jeitos mais diretos e populares são o Gold 11, que é um ETF que segue o preço do ouro, e o BSL V39, que é um BDR de um dos maiores fundos de prata do mundo. São, sem dúvida, as formas mais fáceis de ter acesso a esses metais. Mas não para por aí. Além desses dois, existem outros caminhos. Tem contratos futuros, mas aí já é para quem tem mais experiência, né, para traders. Tem também fundos de investimento específicos, como o Trend Ouro. E, claro, dá para comprar o metal físico, as barras e moedas. Mas aí já é um pouco menos prático por causa de imposto, de onde guardar. Cada opção com suas características. Então tá, a gente viu o que está acontecendo, como investir. Mas e aí? Como é que tudo isso se encaixa numa carteira de investimentos bem montada, bem equilibrada?
É importante deixar claro, a recomendação estratégica aqui não é sair apostando tudo em metais preciosos, longe disso. A ideia é usar o ouro e a prata como uma proteção, sabe? Alocar uma fatia pequena da carteira, algo entre 5% e 10%. Essa parte vai funcionar como um amortecedor, ajudando a equilibrar o portfólio quando as coisas ficarem mais turbulentas. Resumindo, essa alocação é basicamente um escudo para a carteira. É aquela parte do patrimônio que foi pensada para dar estabilidade, para proteger o capital contra as turbulências que a gente pode esperar para 2026. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que todo investidor deveria estar se fazendo agora, olhando para o futuro. Será que a carteira de investimentos está mesmo preparada para um 2026 que promete ser bem turbulento?